Boa noite, irmãos. Estamos aqui em casa hoje. Estou super bem acompanhado, que vocês estão vendo, né? Essa noite é sobre a entrega do nosso jejum e sobre oração. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre oração, mas de uma maneira um pouco mais pessoal. E eu diria até interpessoal. Inicialmente quero ler um texto conhecido que está aqui no livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13. A partir do versículo 13, Tiago nos diz assim: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os anciãos da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Atenção agora. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago conclui essa orientação quanto à oração, nos estimulando a confessarmos os nossos pecados uns aos outros e a orarmos uns pelos outros. E eu acho que confessar pecados não se refere apenas a confessarmos as nossas falhas, confessarmos aquilo que fazemos de errado, mas também a confessarmos as nossas necessidades, a buscarmos ajuda, a nos expormos, a compreendermos que precisamos uns dos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago aqui está nos ensinando, nos estimulando a cuidarmos uns dos outros. É isso que também Jesus nos ensina. E a oração, ela se insere nesse contexto. Oração é uma forma de cuidarmos uns dos outros. É uma forma de, diante de Deus, demonstrarmos atenção e amor uns pelos outros. Quero ler também agora um versículo que eu gosto muito, que está lá no Salmo 118. Salmo 118, a partir do versículo 5. Do meio da angústia, eu invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me pôs num lugar largo, espaçoso, confortável. O Senhor é por mim, eu não recearei, não terei medo. Que me pode fazer o homem? Mais uma vez, atenção. O Senhor é por mim, entre os que me ajudam. Numa outra tradução, o Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Isso nos leva a compreender que
tanto a presença do Senhor, como o auxílio, a ajuda, o socorro e até a coragem que vem do Senhor, nos são expressas através da vida dos nossos irmãos, através daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Querido, olha, como é importante o auxílio dos irmãos na nossa vida. Como é importante a atenção dos irmãos na nossa vida. Como é imprescindível saber que existem pessoas que se importam conosco, pessoas que estão orando por nós. Eu e pastora Lu, vocês sabem, né, tivemos uma experiência difícil nesses dias. Eu sofri um acidente, fui operado. Por essa razão, eu e a pastora Lu acabamos ficando um pouco mais sozinhos, né? Isso foi necessário, até em relação aos nossos filhos, né? A Bia retornou à faculdade. E nesse tempo eu recorri a alguns irmãos e os irmãos nos deram uma atenção que nos foi assim imprescindível, né? Quer falar, meu amor? Olá a todos, que saudades de todos vocês. A gente sente muita falta, viu? Mas, como o pastor Gujo falou, a oração nos liga. O fato de nos importarmos com as pessoas, orarmos por elas, isso nos torna próximos. E nesse período que a gente passou, né? O pastor Gujo caiu, fraturou o braço, teve que operar. Eu acabei também fazendo um herpes zoster. Vocês estão vendo, né? Que eu tô com o rosto meio machucadinho. Não tá nem aparecendo mais. Mas graças ao amor dos irmãos, à misericórdia do Senhor, que a gente pôde superar esses dias, esses momentos difíceis que a gente passou, né? Para mim foi muito difícil. E saber que tinha irmãos orando, se importando com a gente, como isso é precioso, como isso é tremendo e expressa o amor de Deus, né? Expressa o amor de Deus por nós. Estarmos cumprindo o mandamento do Senhor, né? De nos amarmos, de nos importarmos uns com os outros, não apenas com a gente mesmo, né? A gente se preocupa tanto com a gente, assim, vive tanto em função das próprias necessidades. Mas nesses dias a gente poder também pensar nos irmãos, nos outros, quantas pessoas a gente tem podido ter acesso nesse tempo difícil, né? Quantas pessoas recorrem pedindo oração, pedindo ajuda. Então, isso é demonstração do amor de Deus, né? Então, eu agradeço a você que se importou com a gente, que orou por nós, que se preocupou, que ligou, que mandou mensagem. Tudo isso conforta o nosso coração, né? Fortalece. E que a gente possa, como o pastor Gujo falou, estar se preocupando com os outros também, né? Não apenas com a gente, pensando na gente, mas se importando com cada irmão que tem colocado ali no grupo seu pedido de oração, pelos seus familiares, e que a gente possa estar orando, intercedendo e dessa forma nos aproximando. Estamos juntos.
Eu acho, estava me lembrando aqui, eu acho interessante que o próprio Jesus teve um momento na vida dele que ele chamou seus discípulos, seus amigos, para orarem com ele. Está lá em Marcos capítulo 14, é o momento em que Jesus vai ao Getsemane. A Bíblia diz assim, referindo-se a Jesus, e levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E dizia: Pai, Abba, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Voltando-se, então, achou-os dormindo e disse a Pedro, coitado de Pedro, né? Simão, dormes? Não pudestes vigiar uma hora? Querido, Jesus também era homem. E Jesus também pôde, de alguma maneira, experimentar quanto a companhia de Pedro, Tiago e João lhe era importante, né? Olha, existem muitas formas de nós sentirmos o amor, o cuidado do Senhor. Mas eu tenho certeza que, se não a principal, uma das principais é através do amor dos irmãos por nós. Verdade. Como vocês são importantes para nós. Como vocês são importantes para nós. Eu gostaria de... Estou me lembrando aqui de um outro texto de Provérbios, também é um texto muito conhecido. Eu acho que está lá perto do 18. Só enquanto o pastor Gujo vai achar aqui o texto, eu também tenho pensado bastante na ministração do Danilo, né? Falando de nos identificarmos com Jesus. Aqui, Pedro, Tiago e João, eles não conseguiram se identificar com Jesus, com o seu sofrimento, né? Eles estavam assim meio... talvez até meio alienados. E como aquelas mulheres se importaram com Jesus, como elas se identificaram com o sofrimento de Jesus, né? Sim. Então, que a gente também possa estar nos identificando com o sofrimento dos nossos irmãos. Às vezes a pessoa está perto e a gente não percebe, né? E são dias difíceis para todos. Mas nesses dias difíceis, nós podemos ter o Senhor entre aqueles que nos ajudam, né? Nós estarmos dispostos para os nossos irmãos, assim como o Senhor está disposto. O texto de Provérbios, que vocês conhecem, que inclusive é um texto que tem algumas traduções meio conflitantes, mas nessa minha Bíblia, na versão corrigida, diz assim que um irmão ajudado por outro irmão é como uma cidade fortificada. Cidades naquele tempo eram cercadas de muros. As cidades naquele tempo ficavam no cume dos montes. Cidades naquele tempo tinham torres de vigilância. O irmão ajudado por outro irmão, ele é como uma cidade fortificada. É um lugar seguro, um lugar onde os inimigos não têm acesso. E é forte como os ferrolhos de um castelo. Que bom, né?
Os irmãos nos fortalecem. Os irmãos nos trazem segurança, proteção. Então eu gostaria de concluir com o texto que está em Romanos, capítulo 12. Em que Paulo nos diz assim, capítulo 12, versos 10 e um pedacinho do 11. Amai-vos gentilmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Concluo com uma reflexão, né? Perguntas e reflexões e também sugestões. Quanto temos estado prontos para orar, nos importar e servir uns aos outros? Queria te estimular, acho que em um dos cultos, no momento das contribuições, eu fiz um comentário nesse sentido. Queria te estimular a ser proativo, no sentido de estar procurando os irmãos, colocando-se à disposição, demonstrando seu cuidado, seu interesse, atualizando seu caderno de oração. E também queria dizer para você que como nós, como eu também, tem suas necessidades, não hesite em pedir ajuda, não hesite em procurar os irmãos. Nós temos tantos irmãos preciosos na igreja, né? Nossa igreja é tão tremenda, né? Os irmãos são tão prontos, tão especiais, tão importantes. Nós, como irmãos, pastores, amigos, estamos à sua disposição também, né? A internet nos ajuda, nos aproxima, né? O WhatsApp, o telefone, mas também estamos disponíveis a ir até você pessoalmente, seja Tatuí, Boituva, Itapetininga, né? Nós nos amamos. O amor do Senhor tem sido tão forte na nossa vida que se reflete nos nossos relacionamentos, tá bom? Então, reflita nisso, não vamos ser vagarosos no cuidado, vamos ser fervorosos. Amém. Para servir o Senhor, para servir uns aos outros. Amém. Em nome de Jesus, amamos vocês e sentimos o seu amor. Obrigado, viu? Obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Por você que tem orado por nós, pela igreja, Sim. que tem se importado, que tem se colocado à disposição. Quantos irmãos mandam mensagem falando, pastora, pastor, estamos aqui, conte com a gente, estamos à disposição. E nós também, né, amor? Sim, amor. Estamos à disposição, estamos às ordens. Contem conosco, com as nossas orações, tá bom? Amo muito vocês. Deus abençoe. Beijos e abraços.